André, a primeira vez que você esteve aqui, você estava, né, partindo para o mandato de vereador e agora você tem uma experiência aí na Câmara Municipal, né, na Câmara de Vereadores de Vitória. Como é que foi a sua experiência? Assim, acho que a gente conseguiu dar conta do mandato, que foi um mandato de 2 anos, né? E a gente conseguiu fazer aquilo que a gente planejou. Por que eu estou falando que acho que conseguiu dar conta? Porque a gente fez um planejamento. E se a gente pega o planejamento, obviamente você não fecha checklist total, mas nós fizemos a maioria absoluta daquilo que a gente se comprometeu, do que estava traçado. E não tem, Augusto, nenhuma... Você tem uma novidade. A novidade é fazer aquilo que a gente, que é de esquerda, sabe que deve fazer. Falar com as pessoas a partir da realidade concreta delas. Esse foi um método que eu sempre utilizei. Quando eu não sabia o que fazer em determinada situação, e precisava ir lá numa comunidade conversar com a pessoa, eu dizia o seguinte: se essa pessoa, ela é, por exemplo, ela é evangélica, então ela não quer discutir com a esquerda. Primeiro, isso não é verdade. As pessoas, né, elas não estão tão fechadas assim quando a gente pensa. Mas se tinha essa perspectiva de não querer discutir, de ter uma perspectiva um pouco mais de direita, eu falava da casa dela que estava quebrada e que podia cair lá de cima do morro e matar a família dela. Aí ela abre a discussão com a gente. Por isso que eu estou te falando, das condições reais de sobrevivência são a nossa entrada para discutir com as pessoas. Você pode ser o cara mais de direita e ligado ao pastor da igreja do sujeito. Se você vai lá falar para ela que a casa dela não está caindo e a casa está caindo, ela não vai te ouvir, porque os filhos dela estão em risco. E me receberam em alguns locais, e isso tem um caso mais evidente disso, um rapaz que é de igreja neopentecostal, que é de direita, que poderia não querer falar comigo, e eu fui lá na casa dele, que estava caindo, tinha uma rachadura enorme na cozinha dele, metade da cozinha já estava adernada para cair, descer ribanceira abaixo, e que ele virou um apoiador do mandato, porque eu fui lá na casa dele e denunciei o fato que estava acontecendo. E assim como ele, há milhões de pessoas no mundo, bilhões de pessoas no mundo que precisam desse contato real a partir da condição real, porque as pessoas estão sendo empobrecidas, né? A gente está vendo um acúmulo cada vez maior de riqueza na mão de poucos, e o que vai acontecer é que esse é o caminho que a esquerda precisa lidar com ele, voltar a falar com as pessoas a partir da realidade. E aí não dá para a gente também fazer promessas que a gente não possa cumprir, promessas engraçadinhas ou promessas às vezes até cínicas, né? E eu vou falar aqui de uma coisa que as pessoas não vão gostar, mas eu preciso falar, não dá para prometer a picanha para todo mundo. Por quê? Porque tem gente que não está conseguindo comer nada e a gente precisa dizer, olha, não vai ser fácil, porque uma mudança, uma vitória sobre o capitalismo, ela vai exigir de nós que a gente, e uma parte de nós, inclusive, rebaixe a sua condição as suas condições materiais para que todo mundo possa ter acesso a condições materiais. Se a gente propuser uma saída desse sistema, nós vamos ser atacados. Então a gente não pode vender que dá para fazer acordo com todo mundo. Por exemplo, hoje, Augusto, os empresários e o sistema financeiro não querem mais acordo nenhum conosco, né? Não tem acordo possível. Eles querem ganhar cada vez mais.